Olá, pessoal. Começa aqui o Especial Saúde, sempre com uma grande referência, um grande convidado para poder levar informação, alento para você e sua família. E hoje não é diferente. O nosso convidado, que muito nos honra, é um dos principais médicos sanitaristas do Brasil, o professor Dr. Gonzalo Vecina Neto. Dr. Gonzalo é fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo e ex-secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Doutor Gonzalo, que honra tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Especial Saúde. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus estamos sobrevivendo à quarentena e ao vírus. Eu também queria dizer que é uma grande honra para mim estar aqui sendo entrevistado por você, Elias, e com a Lúcia. Muito obrigado pelo convite. A honra é nossa, com certeza. Aí eu brinco aqui, todo programa, todo Especial Saúde. Doutor Gonzalo, ninguém passa ileso aqui, tem que contar um pouco da biografia, embora a biografia seja às terças-feiras, mas gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional, então, para que a gente conheça um pouquinho mais ainda sobre a sua trajetória. Eu me formei em 1977 na Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é uma autarquia municipal. Resolvi fazer medicina preventiva, fui à USP, né? Passei lá no HC, fiz a medicina preventiva e dentro da medicina preventiva me direcionei para essa área da gestão. Comecei minha vida profissional como médico sanitarista e responsável por algumas áreas do HC. Comecei trabalhando no Instituto do Coração, na equipe médica da prevenção da cardiopatia chagásica, e aí fui ajudar a administrar o ambulatório. E aí comecei a me envolver com essas áreas de gestão, fui para a superintendência do HC, fui para a chefia de gabinete do HC, e trabalhei num programa que o HC tinha junto com a Fundação Getúlio Vargas para a formação de gestores. Fui coordenador da assistência hospitalar do Estado de São Paulo, ainda na gestão Montoro. Em 88 eu comecei a trabalhar na Faculdade de Saúde Pública, fiz concurso para a Faculdade de Saúde Pública, onde eu estou até hoje, como docente do Departamento de Políticas e Gestão de Saúde. Em 98 fui convidado para ir para o Ministério da Saúde na Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Dali nós criamos a Anvisa, eu fundei a Anvisa em 99 e fiquei na Anvisa até 2003, quando recebi o convite para ser secretário municipal de saúde de São Paulo. Então eu saí da Anvisa e assumi a secretaria, onde eu fiquei até o final de 2004. E aí fui trabalhar no Hospital Sírio-Libanês até 2016. E de 2016 para cá eu virei um velho sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública, quase que em tempo total, né? Eu venho, dou uns palpites aqui e acolá, estou nos conselhos, conselho disso, conselho daquilo, virei conselheiro, né? Então, fui do Conselho do Butantan, estou no Conselho da Cristália, Conselho do Horas da Vida, Conselho do Hospital Sabará, enfim, bom, virei conselheiro. E certamente participar de conselho é uma responsabilidade importante. Muito grande, sem dúvida alguma, e uma condição muito honrosa, né? Exatamente. Sim. Porque é o resultado de toda essa experiência que o senhor acumulou, né? E que distribuiu aí pelas passagens que o senhor nos contou. Agora, doutor Vecina, nós assim, estamos muito chocados, obviamente, com tudo que vem acontecendo, né? Preocupados, né? Abalos emocionais e tudo mais, e principalmente com as perdas, né? Agora, o que assim impressiona, por exemplo, de repente a gente vai ver um dia um número, né, de fatalidades, está na faixa de 500. No dia seguinte ele vai para 1.200 e tudo mais. Quer dizer, é uma oscilação muito grande, não há uma estabilidade ou uma queda constante, né? Isso é natural? O que é que provoca esse tipo de oscilação? Ou quando nós já esperávamos que tivesse um momento de queda? Primeiro, essa epidemia tem que ser enfrentada com o reconhecimento de sua singularidade, né? Não é uma coisa que acontece toda hora. Nós nunca tivemos. A gripe espanhola, certamente, foi páreo para o Covid. Porém, quando a gripe espanhola começou, em 1918, nós não tínhamos ainda muito claro o que era um vírus, né? O vírus ainda não tinha sido visto, ele só foi ser visto em 1930, quando começaram a funcionar os microscópios eletrônicos. O vírus, inclusive, não é uma forma de vida, é uma existência, mas não necessariamente vida, né?
ele precisa entrar na nossa, este vírus em particular, os RNA vírus, precisam entrar na nossa célula para se reproduzirem. Então, é o nosso aparelho reprodutor que permite que ele exista. O mecanismo de transmissão dele nos pegou muito desprevenidos. Num primeiro momento, nós achávamos que eram, apesar de ser um vírus respiratório, achávamos que era um vírus que se transmitia por contato. Sabíamos que existia uma transmissão aérea, mas como a máscara de pano ou a máscara cirúrgica de tecido não tecido não era barreira para ele, como nós sabíamos que nós nunca iríamos ter para distribuir máscaras N95, que são as máscaras que têm a possibilidade de filtrar uma partícula do tamanho do vírus, nós resolvemos dizer que não precisava usar máscara. E cometemos um grave erro, né? E só viemos a corrigir uns 2 meses depois do início da pandemia. A importância do uso da máscara para diminuir os aerosóis, para diminuir a dispersão de gotículas, né? E provavelmente isso foi muito importante, pelo menos voltar atrás e tomar essa decisão. Foi uma decisão difícil de voltar atrás. Me lembro de ter discutido muito com colegas que eram contra a máscara, porque é sabido que a máscara daria uma sensação de mais segurança para pessoas que estavam num período infectante. Essa ideia de eu te protejo, você me protege, e a experiência dos países que haviam passado pelo período mais importante da epidemia foi muito importante. E aí nós adotamos a máscara, mas fomos aprendendo com essa epidemia. De repente vem lá o cara da OMS e fala, olha, quem não tem sintoma não transmite. É bobagem, é lógico que transmite, né? Nós sabíamos que transmitia. E aí o sujeito vem e fala, aí você para desfazer aquele negócio é difícil, né? Aí o outro vai e chega, olha, morreram 300 crianças, se voltar às aulas vão morrer 17 mil crianças. E é um cara inteligente, assim como também o cara lá da OMS, quando falou essa bobagem. Então, quer dizer, erros difíceis de serem trabalhados junto à comunidade, né? Nesse momento mesmo, né, tem uma certa liberalidade para você ir para a rua, vá com máscara. Agora, tem gente que está correndo, fazendo exercício físico com máscara. Certamente não é adequado correr sem uma renovação contínua do ar. Olha. As pessoas correm ao ar livre. Poderiam andar sem máscara? Poderiam andar sem máscara. Só que aí eu teria que dizer assim para as pessoas, olha, se você for correr ao ar livre e não tiver mais ninguém, você pode andar sem máscara. Agora, se você estiver num lugar ao ar livre, mas cheio de gente, não pode usar máscara. Aí você fala, o que é cheio de gente? Ou se você tiver um PCR negativo, você pode correr sem a máscara. Mas o PCR negativo dura quanto tempo? Pois é. Né? Quanto tempo vale um PCR negativo? Então, nós estamos cheios de dúvidas, cheios de questões com essa epidemia. E essa questão de como ela se dissemina e no número de casos que ela produz e de como acompanha as mortes é outra dificuldade muito grande. Então, eu acho que o que a epidemia fez não me surpreende, não me surpreendeu. Não me surpreendeu no sentido de que uma epidemia funciona assim. Então tem lá os R, não sei o quê, que o povo explica, e fica cada vez mais difícil, porque aí tem R0, RT, RN, não sei o quê, é tudo um R só. Né? Ele muda de estado, mas é o R, a capacidade de uma pessoa transmitir o vírus para N outras pessoas. Esse R está sempre acima de 1, e com ele estando acima de 1, significa que nós temos uma capacidade de transmissão que cresce. Então, não é de surpreender que você tenha tido e tenha essa situação de ascensão mais ou menos constante em todo o país. Hoje nós temos 3 situações. Tem uma parte do país que está em crescimento ainda, né? Uma parte do centro-oeste, uma parte do sul-sudeste, tem uma parte do país que ele está estabilizado, alto, está estabilizado, mas num platô alto, como é o caso da cidade de São Paulo, alguns estados do Nordeste, e nós temos uma área que está a queda. Né? A área de queda é uma parte da região norte
e também em alguns estados do Nordeste. Provavelmente essa parte onde nós estamos tendo uma queda neste momento tem duas características. Uma característica é que o povo que normalmente sai foi pego e já teve a doença. Quem é o povo que normalmente sai? O pobre. Aí tem um segundo grupo de pessoas, que é as pessoas que ficaram em casa. No Brasil inteiro, existe gente que cumpriu a quarentena. Então, as pessoas estão reclamando e tal, mas no Brasil inteiro, e principalmente no Brasil inteiro, existem alunos. Essa categoria, escola, ela movimenta no Brasil alguma coisa em torno de 60 milhões de pessoas. Entre alunos, professores e trabalhadores da educação, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas. Então, o que você viu até agora, essa subida, se deveu às pessoas que tiveram que sair, os pobres e os que estão trabalhando nas atividades essenciais. Se nós começarmos a flexibilizar sem muito critério, tem estoque de gente para pegar essa doença ainda. E se nós entrarmos com aulas, aí nós vamos ver o que é bom para tosse. Eu sou absolutamente cético. Entendo as dificuldades no mundo da educação. Entendo que os nossos filhos estão perdendo. Os nossos filhos, os nossos netos. Entendo a agressão, inclusive psíquica, que essas crianças estão sofrendo tendo que ficar em casa. Mas eu as prefiro vivas. E prefiro também que os velhos que moram com elas continuem vivos. É terrível e muito difícil de aceitar as curvas epidêmicas que nós temos no Brasil, que estão desse jeito agora. Porém, tem muito mais para vir ainda. A alternativa, se é que se pode chamar de alternativa, é a vacina. Vacina essa que, quando chegar, não chegará, cheguei, e acaba. Né? Não é uma varinha mágica. Vai ter que ser distribuída, vai ter que ser aplicada. Produzida em alta escala também, né? Claro. Produzida, etc. Tá. Tem muita discussão. Então, ela não é uma bala de prata. Quando é que nós vamos ter o normal? Eu acho que, primeiro, normal, nunca mais. Aquele, nunca mais. Segundo, esse novo normal, esse normal de conversar com meios remotos, de não andar mais de avião, esse novo normal veio para ficar. Deve ser incorporado. Tem muita coisa boa nesse novo normal. Então, vai ser incorporado. E quando que nós vamos poder ir no cinema, não sei o que, eu acho que se nós tivermos muita sorte, da metade do ano que vem para frente. E o ano que vem nós temos que nos preparar para retomar de alguma forma a atividade escolar. O que puder ser à distância vai continuar sendo à distância. O que não puder ser à distância, vamos ver como é que nós vamos montar estratégias para diminuir o risco das pessoas que estão em casa. E vamos ver como é que fazemos, né, para começar também a chegar com vacina para as crianças. Não vai ser fácil. Perfeito. Até a doutora Lúcia pode emendar, porque ela dá aula também, né, para o curso de medicina, tem as aulas presenciais, né, Lúcia? Os alunos, dou aula para medicina, né? Sou imunologista e os alunos, assim, reclamam, enfim, né? Porque, obviamente, ainda mais um curso da saúde, que também tem aulas práticas, então eles estão querendo as aulas presenciais, completamente compreensível, né? Ainda mais um curso desse, que onde você tem bastante aulas práticas, né? Mas, infelizmente, é um risco muito grande, né? Como o senhor colocou, né? Não existe uma uniformidade, né? Por exemplo, o que você nos contou aqui é bem lógico, ou seja, é perigoso ter essa flexibilização para início das aulas, e isso não cabe às escolas, enfim, à Secretaria de Educação, isso cabe ao governo federal instituir uma posição muito clara de que agora não é possível
ter essa flexibilização para as aulas. E o que a gente observa é uma total desinformação, né? As pessoas não sabem o que fazer. Algumas escolas estão adotando 3 vezes por semana aula presencial, outras não, 2 vezes por semana, revezamento de turmas. E realmente o cenário é muito preocupante. Não estamos no momento de flexibilização. Eu acho que falta aí uma informação mais assertiva do governo federal, né? Nós estamos aí sem Ministério da Saúde, sem ministro, né? Teria que ter uma base única de informação para os cidadãos, né, para as pessoas, que todos estão perdidos. Eu acho que o que falta, doutor Vecina, é informação, né, e cobrar essa informação dos gestores públicos. Né? Falta informação inteligível, né? Porque você vinha a público e falar, olha, agora a gente está recomendando ozonioterapia intranal. Eu acho que algum problema nós temos, né, nesse canal aí. Está errado, né? Aí o prefeito gasta R$1 milhão para distribuir ivermectina para a população. Pelo amor de Deus, tá certo? Não está certo isso, né? Então, não é só informação, é informação consequente, informação que tem uma base em conhecimento, minimamente, né? Essa tá difícil, tá bem difícil. Temos que revalorizar a ciência, né? A ciência que vai nos tirar desse buraco. A ciência que está descobrindo vacina. A ciência que está descobrindo, eventualmente, algum novo medicamento. Mas se a gente não revalorizar, se a gente não cultivar a ciência, né? Temos que pôr o CNPq, a FINEP, a FAPESP, essas grandes instituições da área científica no Brasil, para apoiar esse momento da sociedade brasileira. Nós estamos fazendo o contrário. E a ciência, doutor Vecina, nunca foi tão importante quanto neste momento que nós estamos atravessando. Então, investimentos dessa ordem são extremamente essenciais, até para sabermos tomar as atitudes e as medidas necessárias no momento desse, né? Tanto é que todos os dias nós temos inúmeros artigos científicos em grandes revistas relacionados à Covid-19, e é por eles que os médicos e as autoridades estão se baseando para tomar as atitudes e tratar os pacientes, para a gente tentar achar uma solução, né? Então, Gonzalo, muito tem se acompanhado, em especial, né? Vamos voltar um pouquinho ao Mandetta, né? Quando era ministro da Saúde, ele sempre elogiava muito o trabalho do SUS, Sistema Único de Saúde, né? Tido talvez como o mais completo do mundo. O SUS, ele efetivamente atua com essa alta qualidade que vem demonstrando durante a pandemia. Já atuava isso antes da pandemia ou foi feito algum trabalho especial para esse momento? Depende, né? É óbvio que o SUS tem problemas muito graves, é um programa subfinanciado. Não, veja, o SUS, no ano passado, em torno de 240 bilhões de reais foram gastos pelo SUS. 120 bilhões é Ministério da Saúde, é dinheiro federal, 60 bilhões estados, 60 bilhões municípios. É mais ou menos assim que está dividido o ano passado. Então, primeiro, a responsabilidade do Ministério da Saúde é muito grande, que é metade do dinheiro. Então, ele não tem estruturas próprias, as estruturas são municipais e estaduais, mas ele tem uma capacidade de financiamento e de indução muito grande. Então, falta de Ministério da Saúde é muito grave. 240 bilhões para 210 milhões de brasileiros, já que ele é universal. Isso dá mais ou menos R$1.000 per capita ano. O setor privado, que atende 48 milhões de brasileiros hoje, o ano passado gastou 200 bilhões de reais para atender um pouco menos de 50 milhões de brasileiros. Dá R$4.000 per capita ano. O SUS custa 1.000. Eles custam 4. E nós reclamamos da qualidade dos planos de saúde. Então, veja, isso é só para discutir subfinanciamento, subfinanciado. Tem problemas de gestão? O SUS? Não. O Brasil tem problemas de gestão. A gestão pública brasileira está parada na Idade da Pedra, antes do computador. 1967, na reforma do Decreto-Lei 200 do Roberto Campos. Não precisa dizer mais nada. Então, o SUS tem muitos problemas. Não é nenhum mar de rosas. Agora,
É o maior programa de transplantes públicos do mundo. A iniciativa privada cobre 23% da população. 23% da população, mas 96% dos transplantes são públicos. 95% da hemodiálise feita no Brasil é SUS. Então, nós temos aí uma quantidade grande de pacientes em hemodiálise. São os pacientes que não têm mais capacidade de filtrar seu sangue. 95% é SUS. Né? Programa de vacinação, o maior programa de vacinação que existe no mundo, com mais de 23 vacinas sendo distribuídas gratuitamente para a população. Boa parte delas fabricadas pela Fiocruz ou pelo Instituto Butantan, ou seja, fabricação nacional. A gripe, 80 milhões de doses, é nacional. A vacina da febre amarela da Fiocruz é distribuída mundialmente. Nós somos o polo de distribuição de vacina da febre amarela, no instituto público. Eu sei que o SUS tem problemas, mas nós temos muitas coisas funcionando bem no SUS. Ainda mais com o que nós pagamos pelo SUS. Ainda mais numa administração pública tão ruim e ineficiente quanto é a administração pública brasileira. Falta o governo investir em ciência e tecnologia, né? E falta a gente eleger melhores governantes também. Exatamente. Porque aliás, tem uma frase do senhor que é: transparência e eficiência são os desafios desses tempos. Sem dúvida, nós estamos perto disso? Está faltando isso? Eu acho que nós estamos no caminho, mas nós teríamos que andar um pouquinho mais depressa e conseguir enxergar esses problemas. Eu acho que o brasileiro, ele, quando se assenhora de um problema, ele acaba entendendo o problema, mas tem muitos problemas dos quais nós não nos assenhoramos, nós não entendemos. E ao não entender, a gente não impacta esse problema, né? Exatamente. É complicado, doutor Vecina. E eu acho assim, nós temos pessoas competentes, temos pessoas, cientistas renomados, temos pesquisadores de primeira, está aí as publicações que estão sendo feitas nos últimos anos, né? Então, nós temos, os brasileiros, eles são competentes, mas tem que colocar a pessoa certa no cargo certo. Ou seja, esses cargos administrativos, cargos públicos, esses gestores públicos, eles têm que ser de pessoas competentes. Eu acho que falta isso também, né? Com certeza falta a pessoa certa no lugar certo. Não é verdade, doutor Vecina? O que a gente observa é que eu vou colocar fulano que eu conheço porque era meu primo, porque era conhecido desse, quer dizer, não é pela sua competência muitas vezes, mas por comodismo, né? Enfim, por outras razões. Isso acaba prejudicando todo esse cenário aí que nós estamos cheios de exemplos, econômico e de saúde que nós estamos atravessando, né? E não por mérito. Então, pegando esse gancho, né, enfim, das vacinas, né? Nós temos aí várias vacinas que estão sendo testadas, a vacina de Oxford iniciou os testes aqui no Brasil, a Sinovac agora no Butantan, e a gente, tudo indica, e pelos resultados preliminares, é que teremos que ter aí 2 doses dessa vacina para poder resultar numa proteção duradoura, né? Porque a gente sabe, inclusive, que de acordo com estudos publicados, a produção de anticorpos nessa doença, ela é muito rápida, ela acontece, mas ela dura pouco, né? Então, a partir de 2 meses, você não consegue mais ver anticorpos circulantes, o que também prejudica os inquéritos sorológicos, né? Porque muitas vezes a pessoa que era positiva, ela ficou negativa, e aí isso também atrapalha um pouquinho mais ainda avaliar esse cenário pandêmico que nós estamos atravessando, porque ele é norteado por esses inquéritos sorológicos, né? E também nós não temos testado todo mundo, e faltam kits, faltam testes, né? E o PCR é um teste que não é todo lugar que é feito, e é o teste que detecta a infecção vigente, né? Esses testes rápidos, eles têm as suas limitações, que nós conhecemos. Então, realmente, vindo a vacina, eu gostaria de saber, assim, na sua opinião, na sua experiência, né? Quando que teremos essa vacina?
e se até lá nós já não teremos aí uma imunidade de rebanho, porque nós temos que pensar que temos que imunizar uma população grande de pessoas, né? E assim, eu acho que até lá não teremos essa vacina em curto espaço de tempo, que ainda faltam uns testes a serem concluídos, né? Eu acho que, coletando todas as discussões das quais eu tenho participado, as leituras que eu tenho feito, a imunidade de rebanho não será atingida só com a circulação do vírus. Nós só vamos ter imunidade de rebanho se houver vacina. Senão, eu acho que nós não vamos ter imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho, ela custa um número de vidas muito alto. Há uma relação direta entre casos e mortes. A taxa de letalidade dessa doença aqui é bastante difícil de calcular, porque nós não estamos diagnosticando. Então, quando eu comparo o número de óbitos, existe um subregistro de óbitos. Está melhorando esse subregistro de óbitos. Neste momento mesmo, estou participando de um estudo aqui na USP, em que nós estamos recuperando as síndromes respiratórias agudas graves para tentar corrigir o subregistro de óbitos que nós tivemos, e foi muito importante nesse começo da pandemia. Esse é um estudo que vai servir para o futuro, para a próxima epidemia, mas nós estamos estudando isso. Então, esse subregistro de casos cria um índice, uma taxa de letalidade alta, né? Então, você olha por aí, taxa de letalidade de 3%, 4%. Nós estamos testando 3 casos, em média, para cada diagnosticado, enquanto que os países europeus testam de 10 a 30 casos por caso diagnosticado. Faltava teste, agora tem teste. Aí falta o kit de extração, agora tem o kit de extração. Aí falta o cotonete, aí agora arrumaram o cotonete. Aí falta a máquina, né? Porque esse teste, a leitura dele é numa máquina, num computador, que tem que ter uma automação violenta. Então, neste momento, nesta sexta-feira agora, nós estamos inaugurando 2 centrais de testagem, uma no Fortaleza e outra no Rio de Janeiro, com capacidade de 25 mil testes dia. Então, só a Fiocruz está levando a sua capacidade de testagem para 40 mil testes dia por agora. Ao final de julho, esse começo de agosto aqui, nós deveremos chegar a algo em torno de 60 mil testes dia. Né? Um país como a Alemanha faz 130 mil testes dia, com 80 milhões de habitantes. Então, nós temos um caminho ainda para andar, mas já avançamos. Acho que avançamos um pouco, vamos conseguir testar um pouco mais. É só não ser muito burro para distribuir os testes e para coletar, porque aí tem uma logística. Esses testes vão vir do Brasil inteiro e vão ter que ser processados em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba e um pouquinho em alguns laboratórios centrais de saúde pública, 10 mil testes por dia. Os outros 50 mil são nesses 4 pontos. Então, tem uma logística, está montada a logística. Mas essa logística ainda tem uma dependência muito grande da CGLab, que é uma estrutura central do Ministério da Saúde, a central de laboratórios do Ministério da Saúde. De vez em quando, um cara lá tem uma ideia louca e aí cai tudo no chão. Né? Então, precisa tomar cuidado com ele. Mas, de qualquer forma, precisamos testar. Por que precisamos testar? Para isolar os testados positivos. Por que isolar os testados positivos? Para que eles parem de disseminar a doença, para que o R0 caia abaixo de 1. Essa é a razão de testar. E testar com RT-PCR. Eu não quero saber quem teve, eu quero saber quem vai ter. Então, o teste sorológico é bom para cientista. Para o povo, para a saúde pública, não serve para nada. Para quem quer fazer, amém. Mas para a saúde pública ele não dá informação, exceto da soroprevalência. Agora, o RT-PCR me diz quem vai ter e me diz quem estará infectando pessoas, expelindo vírus. Portanto, deve ser isolado. E a vacina? Tem uma miríade de vacinas aí. Deve ter umas 20 em fase de teste clínico. Dessas 20, tem 2 que estão no Brasil. Estão no Brasil, estão sendo testadas por instituições brasileiras. A Fiocruz
com a AstraZeneca Oxford e o Butantan com a Sinovac. A Sinovac é uma vacina com a qual o Butantan tem uma larga experiência, que é vírus atenuado. O Butantan produz vacinas de vírus atenuado. Então, a incorporação de tecnologia, nesse caso, vai ser simplíssima, né? O primeiro lote que já está comprado e o primeiro lote que vai ser entregue de vacina para ser envasado aqui no Brasil, não tem tecnologia nenhuma, isso é fácil. Agora, a partir daí, vai receber ainda um lote em que vai receber o IFA, né, o insumo farmacêutico ativo, e a partir daí já começa a produção nacional no Butantan. Vacina de vírus atenuado tem um problema, né? O doutor aí sabe. Eles conferem uma imunidade que aparentemente não é muito duradoura, né? Como a vacina da gripe, é uma imunidade de 1 ano. Será que a da Sinovac vai ser assim ou vai ser assado? Não sabemos. Mas a marca das vacinas de vírus atenuado é uma imunidade pouco duradoura. Vamos ver. Porém, fase 1, segurança, segura. Fase 2, eficaz, eficaz. Então, agora estamos na fase 3, 9 mil pessoas, para ver se acontece algum desastre. Se não acontecer nenhum desastre, né, provavelmente nós teremos 30 milhões de doses entre dezembro e janeiro, se tudo correr como deve correr. 30 milhões de doses que dá para 15 milhões de pessoas, que são dose dupla. Quem vai ser vacinado? Profissional de saúde e grupo de risco. Aí, logo em seguida, tem mais um lote, sei lá de quantos milhões de vacinas. E aí nós vamos vacinando, vamos ver o que vai acontecer. A vacina da Oxford é uma vacina de vetor viral. É uma vacina diferente, é uma tecnologia que nós não dominamos. A Fiocruz não conhece essa tecnologia, vai aprender essa tecnologia. Pega um vírus, um DNA vírus, dentro do DNA vírus coloca lá um pedacinho do RNA vírus da Covid, e esse DNA vírus, ele funciona como um vetor, um cavalo de Troia, por assim dizer. Ele vai para o nosso organismo, introduz o pedacinho do vírus que eu quero que o organismo produza anticorpo, dentro do organismo, ele provoca o sistema imunológico a fazer um anticorpo contra o pedaço de vírus, de RNA vírus do corona que ele está levando. Muito promissora. Não temos muita experiência com vacinas com vetores, no mundo não existe. Essa é a primeira leva de vacina vetor que está sendo produzida, vamos ver o que vai acontecer. Tem outras 4 vacinas que usam essa mesma tecnologia. Fase 1 e fase 2 deu certo, estamos fazendo fase 3. A fase 3 termina também daqui a 3, 4 meses. Então, por volta de novembro, nós já teremos os resultados. Paralelamente aos resultados, a AstraZeneca está produzindo vacina. Ela estará produzindo vacina, correndo o risco de jogar essas vacinas na lata do lixo. O Brasil comprou vacina da AstraZeneca também, comprou 30 milhões de doses também. E já tem negociado a compra do insumo farmacêutico ativo para a produção do primeiro lote. E já tem o documento de transferência de tecnologia para passar ela a produzir no Brasil a partir do 2022. Então, tem um arranjo bom. Hoje, nosso convidado, com muita honra, é um dos principais médicos sanitaristas do Brasil, o professor Dr. Gonzalo Vecina Neto. Dr. Gonzalo, quero agradecer demais a sua participação, o senhor já deu assim, trouxe um grande aprendizado a todos nós, mas quando se fala flexibilização, antes de terminar a palavra, né, começa a ouvir, já está na rua, né? Está do desespero que o povo está de se socializar e trabalhar. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem também a quem nos acompanha aqui no Especial Saúde. Bom, a mensagem tem que ser: fique em casa, né? Mas fique em casa e participe deste momento da vida do Brasil. Dê a sua contribuição. Não estou falando para você doar nada, eu estou falando para você se preocupar e procurar ser a diferença
neste estágio de vida que nós estamos tendo no Brasil. Nós precisamos que mais brasileiros de bem queiram o bem do Brasil. O espanhol, eu gosto de citar uma frase que os espanhóis falam, que lá pelos anos 1200, quando os espanhóis decidiram botar para fora da Península Ibérica os árabes, que eu não sei se foi uma boa ideia, eu acho que não, sabe, Awade? Foi uma ideia ruim, entendeu? Mas enfim, tá certo? Aconteceu lá a primeira batalha, a Batalha de Covadonga, e os árabes ganharam a batalha, né? E aí um espanhol desses, muito céticos e tal, falou, e vieram os sarracenos e nos deram um pau, porque Deus ajuda os maus quando os maus estão em maior número que os bons. Uma santa verdade. O que falta para nós neste momento? Mais bons. Junte-se a nós. Venha ser um bom que vai fazer a diferença no Brasil de amanhã. Que maravilha a sua entrevista. Eu acho que todos aqui só temos que agradecer as suas colocações, muito sábias, e foi um prazer enorme participar aqui dessa entrevista com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome, então, de quem está acompanhando o programa da doutora Lúcia Meu, nós agradecemos demais, honrosamente, a presença do professor doutor Gonzalo Vecina Neto, sem dúvida alguma, dos médicos sanitaristas mais respeitados do Brasil. Muito obrigado pela sua participação, uma honra, e nos despedimos aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, até o próximo programa. Tchau, pessoal!